Bom dia, povo de Deus, ou boa noite, né? Dependendo da hora que você vai ouvir esse áudio. Graça e paz a todos, irmãos e irmãs abençoados, né? Aqui é o pastor Luiz que está a vos falar, né? Estou aqui mais uma vez nesse domingo para meditarmos na palavra de Deus. Quero dizer que estou com muita saudade de vocês, né? E com muita saudade dos nossos abraços, né? Daquele nosso cafezinho, da comunhão aqui na igreja. Mas temos certeza que isso vai passar, né? Isso vai passar. O que não passa é a palavra de Deus. Mas essas tormentas são temporais. Logo vai passar e nós vamos poder estar juntos, né? Nos abraçando na nossa comunhão, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui mais uma vez, nesse culto de adoração, né? E para que a gente venha meditar novamente naquele livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, que a gente, né? Estamos vindo nos domingos, meditando nessa carta, né? Daquilo que Paulo escreveu aos Romanos. E hoje nós vamos estar aqui meditando no capítulo 13. Esse capítulo 13 é muito interessante. Eu estava meditando nessa carta de Paulo aqui, e nesse capítulo 13, ela vem nos falar sobre as autoridades, sobre a submissão à autoridade, porque todas as autoridades que existem no mundo, né, no nosso país principalmente, né, no mundo, elas foram constituídas por Deus. E aqui o apóstolo Paulo ele nos deixa aqui uma exortação da parte de Deus para que nós possamos respeitar as autoridades e cumprir, né, as leis. Se nós quisermos ter uma vida abençoada, né, estar dentro da vontade de Deus, nós temos que respeitar as autoridades que foram constituídas por Deus. E se nós de respeitarmos, não cumprimos com as leis, né, as leis aqui do homem, das autoridades que foram constituídas por ele, se nós de respeitarmos essas leis, nós estamos respeitando a Deus. Olha só que coisa tremenda, né? Então, nós temos que honrar as autoridades que foram constituídas por Deus. E eu gostaria que vocês abrissem a tua Bíblia, lá no livro de Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 até o 7. Hoje nós vamos meditar aqui do capítulo 1 até o 7, tá bom? Então, pegue a sua Bíblia e vamos meditar. Vamos à palavra de Deus. Amém? Então aqui ele está dizendo aqui, ó, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, né? Não traz nenhum benefício, não traz coisa inútil, né? Então, em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário
que lhes estejais sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém, queridos? Vamos orar a Deus, pedir a Ele a direção para que nós possamos entender com mais clareza o que o apóstolo Paulo, através do Senhor, estava falando para os romanos, que hoje também serve para nós, né? Esse respeito às autoridades é para todos nós, isso é universal. Nós temos que respeitar e cumprir com o nosso dever. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós estamos aqui reunidos na Tua santa presença, nesse domingo abençoado, domingo de adoração, domingo de louvor ao Senhor. Estamos aqui, Pai, reunidos para aprender mais da Tua palavra, para nos aproximar mais de Ti através dessa palavra, Senhor. Pai, lhe pedimos orientação, direção, discernimento, para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra, Senhor. Toma, Senhor, o primeiro lugar na nossa vida nesse dia e venha nos conduzir debaixo da Tua direção. Ó Espírito Santo, venha nos abrir o entendimento, meu Pai, venha nos conduzir, venha abençoar a nossa mente, para que possamos discernir com clareza, Senhor, o que o Senhor quer falar através da Sua palavra. Amém, queridos? Então vamos lá. É certo, pelo contexto deste capítulo, que Paulo usa aqui a palavra grega exorciai, autoridade no plural, com o sentido de autoridades governamentais que exerce o governo de país, estado, prefeitura, enfim, de quaisquer organização, né? Organismo que detém o poder de governar as pessoas na sociedade humana. O princípio básico que Paulo estabelece aqui segue o que Jesus já estabelecera antes, quando disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Que está lá em Marcos 12:17, quando o pessoal quiseram pegar ele lá, fizer uma pegadinha para ele, perguntando se era lícito, já que Jesus era uma pessoa da verdade, que era correto, honesto, ele perguntaram para ele se era lícito pagar impostos, né, a César. Então, Deus foi aquela passagem, depois vocês lerem lá, né? Leem lá, vai lá e pega e medita nessa passagem, né? Que o Senhor manda Pedro pescar um peixe, que pega aquela moeda e tal, e paga o imposto e tal, direitinho, né? Então, o Senhor já disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? O que este texto nos ensina é que a igreja e o Estado têm papéis diferentes e que os cristãos individualmente têm deveres tanto para com Deus como para com o Estado. Amém, queridos? Então, nós temos deveres a cumprirmos, tanto com Deus como com o Estado, com as autoridades, né? Então, nós não podemos negligenciar esses deveres que nós temos. Assim, neste versículo de 1 a 7, Paulo aprofunda este relacionamento dos cristãos, ensinando-nos acerca do papel dado por Deus ao Estado e também do que se espera dos cristãos em relação a estes poderes constituídos. Mas a ênfase do apóstolo é acerca da cidadania individual de cada um de nós, e não propriamente com relação a alguma teoria quanto às relações igrejas e Estado. Amém?
Então, o nosso relacionamento individual, eu tenho que dar conta da minha vida, do meu andar, né? Com as autoridades, eu tenho que ser uma pessoa, um bom caráter, eu tenho que pagar meus compromissos, honrar meus compromissos, pagar minhas contas, né? Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ser um cidadão do bem. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Uma pessoa honesta, uma pessoa que cumpre com seus compromissos, né? Então, e assim o que Paulo nos ensina acerca deste assunto inclui ou compreende dois importantes princípios. Primeiro, Deus é a fonte de toda autoridade e também o que delega autoridade. Está vendo? Deus, ele é a fonte suprema da autoridade. Não existe autoridade, lei maior do que a de Deus. Então, Deus é a fonte da autoridade também que delega, que dá, que distribui essa autoridade. Né? Está lá no versículo de 1 a 4. Paulo estabelece este princípio claramente quando nos diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Está vendo? Então nós temos que estar sujeitos a essas autoridades. Nós temos que respeitar essas autoridades, porque não tem autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, né? Como está lá no versículo 1. E este é, na verdade, um princípio de aplicação universal. Isso é universal ao mundo todo. Pois o apóstolo nos diz: todo homem assim. O que Paulo nos ensina primeiramente é que a origem de toda e qualquer autoridade humana é Deus, pois ele é o único que detém o poder e o poder absoluto em toda a criação. Foi isso o que ele quis dizer com não há autoridade que não proceda de Deus. Amém, queridos? Em segundo lugar, o apóstolo nos diz também que é ele o que delega toda autoridade a qualquer governante humano. As palavras de Paulo são: as autoridades que existem foram por ele constituídas. Então não existe autoridades que não foram constituídas por Deus. Por isso nós devemos respeitar, honrar e cumprir com nossos deveres, né? Em razão deste princípio básico que Paulo recomenda que estejamos sujeitos às autoridades superiores, e o apóstolo nos lembra que os desobedientes, que são aqueles que se opõem aos governantes humanos, se opõem, na verdade, em primeiro lugar, à ordenação de Deus, o que os leva à sua consequente condenação. Está vendo? Isso me fez lembrar, meditando nessa carta de Paulo, o que nós estamos fazendo nessa época agora, que os governantes, né, estão pedindo para a gente ficar em casa, para a gente não se expor demais à rua, aglomeração, para que nós não venhamos, né, nos contaminar com esse vírus, para que não venhamos propagar o vírus também, para que nós suspendêssemos os nossos cultos nas igrejas, os pastores suspender os cultos, não é? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cumprindo uma ordenança, né? Um pedido das autoridades. Nós estamos debaixo da vontade de Deus e por isso nós estamos sendo abençoados por Deus. Agora, aqueles que estão descumprindo esse decreto aí, essa ordenança, esse pedido que as autoridades fizeram para que, né, a gente suspendesse as reuniões, aglomerações, evitássemos ficar muito próximo aí nessas aglomerações, essas coisas, né, usar máscara, é algo para o bem-estar da nossa saúde e da humanidade. Então, nós temos que obedecer. Então, a obediência traz bênção.
A desobediência traz maldição. Então, todos aqueles que estão descumprindo, né, esse pedido que as autoridades estão fazendo, está desobedecendo a Deus, porque elas foram constituídas por Deus. Nós só podemos desobedecer uma autoridade, um pedido, um decreto, algo que venha de encontro ao desagrado de Deus, né? Algo que venha para nos afastar da presença de Deus, algo que Deus não aprova. Se for algo que a gente vai ver na palavra que Deus não aprova, aquela proibição, aquilo tudo ali, aquele decreto de proibição, então nós não podemos ceder. Mas tudo aquilo que vem, né, que coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como diz a palavra, nós temos que acatar, nós temos que fazer, porque nós estamos honrando as autoridades e estamos honrando a Deus. Entenderam, meus queridos? Mais para frente a gente vai estar vendo outras passagens aqui legais que vão nos dar uma direção mais clara. Amém? Então, assim podemos concluir que se o Estado e os governantes humanos são instituições divinas, nós não podemos, via de regra, desobedecê-los, pois não podemos ser anarquistas ou subversivos em relação à ordenação divina. Entretanto, existe uma importante exceção quanto a este princípio, e esta está contida nas argumentações de Paulo no versículo 3 e 4, quanto às reações da autoridade ao bem ou mal que viermos a fazer. Paulo nos diz que se procedermos de modo incorreto, estas referidas autoridades nos punem, mas se fizermos o bem, teremos seu louvor. Amém, querido? Se a gente andar dentro da lei, cumprindo a lei, fazendo aquilo que é certo, a lei para nós vai ser bênção, porque eles estão aí para preservar o nosso bem-estar, né? Preservar, para cuidar de nós, para poder nos proteger. Agora, se nós andarmos errado, praticando o que é errado, o que é ilícito, aí a lei vai nos punir e nós vamos ter que pagar o preço, né? Mas se nós fizermos o bem, nós vamos temer o quê? Se fizermos o bem, nós estamos cumprindo a lei. Amém? Este é claramente o propósito ideal de Deus ao instituir toda e qualquer autoridade, assim quanto estas se desviam deste ideal e invertem o poder dado por Deus, enaltecendo, por exemplo, aqueles que fazem o mal e castigando os que praticam o bem, né? As autoridades já se colocam em posição contrária à disposição divina. Então, as autoridades que fizer o contrário também vai ter que dar conta a Deus. Se ela abusar do seu poder, da sua autoridade, também vai ter que dar conta. Então, querido, nada passa despercebido, né, aos olhos de Deus. As más autoridades, policiais, os governantes, tudo isso vai ter que dar conta também. Assim, a exceção a este princípio bíblico é bastante clara. Nós devemos submeter-nos até o momento em que a obediência ao Estado e aos seus governantes implique em desobediência a Deus, né? Quando a gente vê que a coisa está fugindo da realidade, que as coisas estão fugindo, que Deus não está nisso aí, então também o nosso compromisso de obediência a essas autoridades também termina. Se tiver, né? Se não tiver de acordo com a vontade de Deus, se não tiver dentro dos parâmetros de Deus, então nós temos que estar fora disso aí. Entendeu? Esta exceção tem uma base bíblica bem fundamentada. E um dos melhores exemplos foi a situação ocorrida com apóstolos em relação às autoridades judaicas reunidas no Sinédrio. Então,
a gente vai ver aqui o que aconteceu, né? Lá no livro de Atos, no capítulo 5, do 22 ao 29, aqui houve uma proibição lá, né, das autoridades judaicas que os apóstolos não pregassem acerca de Jesus. Eles estavam proibindo que os apóstolos pregassem, anunciassem a palavra, ensinassem a palavra. Então, aí não é motivo de se aceitar essa proibição, porque vai de encontro, né? De desencontro, vai de desencontro à vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que os seus filhos, que os seus apóstolos, que os seus pastores preguem a palavra de Deus, né? Quando nós somos proibidos por algo de homens que não estão debaixo da mesma direção de Deus, que são contrários a Deus, que são pessoas ímpias até, né? Então a gente não pode acatar uma autoridade dessa, não pode acatar uma proibição dessa. Então, se vocês depois meditem lá no Atos 5, 27 ao 29, que vocês vão ver que ali, o pessoal ali, as autoridades judaicas, queriam que os apóstolos parassem de pregar acerca de Jesus. Só que aí eles não conseguiram, porque os apóstolos tinham uma missão de seguir em frente. Era algo que fugia da vontade de Deus. Amém? Então, através do sumo sacerdote, e os interrogaram acerca de sua desobediência. Eles desobedeceram a ordem expressa de que não pregasse acerca do nome de Jesus. A resposta de Pedro e dos demais apóstolos presentes foi: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, queridos? Então aqui já é outra situação, né? Se vier uma lei que nos proíbam, que venha nos proibir de pregar o evangelho, de anunciar a palavra de Deus, aí nós temos que fazer como os apóstolos fizeram. Importa que nós obedecemos a Deus e desobedeçamos ao homem, porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Agora, nesse momento que nós estamos nessa pandemia, que eles nos orientaram a suspender os cultos, as aglomerações, para algo que é de preservação da vida, da saúde, né? Então é válido. Nós estamos dentro da vontade de Deus. Eles não proibiram da gente pregar o evangelho, porque nós estamos na nossa casa, nós temos os canais que possamos estar mandando as mensagens, gravando o áudio, abençoando vida. Eles não proibiram da gente de anunciar o nome de Jesus, né? Nem de pregar a palavra, só proibiram a aglomeração, para suspender os cultos. E eu acho que todo mundo tem que ter esse bom senso, porque é algo que nós estamos enfrentando, que é para o bem da saúde do povo, né? Então, contra isso aí, não há rejeição. Nós temos que acatar as autoridades e fazer conforme eles têm orientado aí para a gente fazer, para preservação da saúde, da vida nossa e do nosso próximo. Amém, queridos? Então, como a ordem das autoridades judaicas se opunha à ordem divina para que pregasse acerca de Jesus, como está lá em Atos também, 5, 19 e 20, Pedro não teve dúvida acerca do caminho a seguir. Então, esta exceção pode ser confirmada ainda através de diversas outras passagens que ilustram esse mesmo fato. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, versículo 17, depois vocês conferem lá, também ocorreu algo interessante, que o rei lá do Egito, né, eles falaram com as parteiras que faziam os partos das mulheres hebreias, né, que todo parto que elas fossem fazer, que fosse menino, elas matassem e só deixassem viver as meninas. E elas, com o temor de Deus no coração,
com medo do que Deus poderia fazer, da punição de Deus com elas, o que elas fizeram? Desobedeceram a ordem do rei e deixaram que todos os meninos nascessem e viessem com vida. Amém, queridos? Então, olha só, que era coisa absurda. Como é que elas iam matar as crianças, os meninos? Não tinha nada a ver. Só por causa de um capricho, de algo que um homem queria impor para poder não deixar que as crianças viessem ao mundo. Então, essa foi uma da desobediência. A outra também, que foi algo absurdo, que vinha contrário à vontade de Deus, está lá em Daniel 3, 14 e 18, que fala do rei Nabucodonosor, quando baixou um decreto que todas as pessoas tinham que adorar o seu bezerro de ouro. Então o Sadraque, Mesaque e Abednego foram postos à prova. Eles não cederam. Por quê? Porque eles só tinham um Deus. E eles foram lá e disseram para o rei que não iam se dobrar, se ajoelhar e adorar a sua estátua. O que eles fizeram? Foram lançados lá na fornalha de fogo ardente. Mas Deus foi com eles, Deus deu o livramento. Por quê? Porque eles não fizeram nada desobedecendo nenhuma lei. Eles fizeram algo obedecendo a Deus, porque aquilo ali era coisa absurda que o rei queria fazer com eles. É algo que não podiam aceitar. Depois veio também Daniel 6, do 5 a 23, que Daniel estava lá servindo ao rei Dário. E aí o que aconteceu? Ele se destacava muito por causa da sabedoria que Deus dava para ele. Ele era uma pessoa bem letrada, uma pessoa bem preparada para estar servindo lá ao rei. Então o rei queria levar ele a ser governador. Então os sátrapas, né, e os outros ministros que estavam lá, com inveja, começaram a querer arrumar algo para incriminar ele, para poder sujar a imagem dele. Como não acharam, o que eles fizeram? Eles foram pedir ao rei para baixar um decreto para que durante 30 dias ninguém pudesse adorar nenhum Deus, nem fazer nenhum pedido, nada para poder cultuar um Deus que servisse. Né? Então, e todo aquele que fosse pego orando, fazendo algum pedido e tal, fosse jogado na cova dos leões. E o Daniel soube desse decreto, desse edital do rei. O que ele fez? Ele continuou na adoração dele ao Deus. Ele vai parar? Ele não estava fazendo nada de errado. Então ele foi para casa, começou a orar, como ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas do quarto dele lá tudo aberta, e os caras passaram e viram ele lá orando, e foram lá e entregaram ele para o rei. E falou: rei, o senhor não fez o edital para que ninguém pudesse durante os 30 dias adorar nenhum Deus, fazer nada disso e tal? Então o Daniel lá, ele descumpriu, então tem que condená-lo. Aí foi Daniel para a cova dos leões contra a vontade do rei, porque o rei gostava muito dele, e o rei ainda profetizou, falou: olha, Daniel, fique tranquilo que o seu Deus é de te salvar, né? E foi o que aconteceu. O Senhor o livrou lá na cova dos leões e deu a vitória. Por quê? Porque ele estava cumprindo a vontade de Deus e descumprindo também uma vontade que induziram, inclusive, esse rei. Né? O rei foi induzido a fazer algo que foi coisa sobre a inveja, que estavam com inveja do Daniel, que era um menino destacado no meio deles. Então, isso não feriu a vontade de Deus, a lei de Deus. Por quê? Porque era coisa que vinha, né, contra a vontade de Deus. Então, tudo que é contra a vontade de Deus, a gente pode também rejeitar. Fazer só aquilo que está dentro da lei, aquilo que Deus aprova. O que desaprova a gente não tem que fazer. Amém, queridos? Então, e mesmo assim, em cada uma desta passagem citada, os servos de Deus envolvido tinha um propósito básico de demonstrar a sua submissão a Deus e não a sua posição ao governo instituído. Nossa submissão às autoridades demonstra a nossa submissão a Deus. Paulo estabelece aqui um novo princípio acerca de nossa submissão à autoridade quando diz: é necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Com esta palavra, Paulo está nos ensinando que a nossa atitude revela a nossa submissão não apenas à autoridade constituída, mas principalmente
é primariamente a autoridade de Deus. E o apóstolo deixa isto bem claro quando diz: mas também por dever de consciência, ou seja, pelo entendimento da nossa consciência acerca do fato de que as autoridades terrenas às quais devemos obedecer foram constituídas por Deus. Foi este mesmo princípio que o apóstolo Pedro quis estabelecer quando disse: sujeitados a toda instituição humana por causa do Senhor, que seja o rei como soberano, que as autoridades como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. 1 Pedro 2, 13 e 14. O que Pedro quis dizer aqui é que, em face ao nosso conhecimento de que foi o Senhor, por causa do Senhor, que constituiu, enviadas por ele, as autoridades e instituições humanas sobre as nossas vidas, nós devemos nos submeter a elas em função da nossa submissão primária e básica a ele, Deus. Tanto Paulo como Pedro procuram deixar claro que a nossa motivação básica em obedecer às autoridades não pode ou não deve ser o temor da punição, como está no versículo 5a. Pedro nos diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro 4, 15 e 16. Os parâmetros de vida do cristão estão acima dos parâmetros e leis das autoridades humanas. Que quando viermos a sofrer, não seja por falta de submissão às autoridades, e sim pela nossa plena submissão à vontade soberana de Deus, que nos leva a glorificar e exaltar o nome de Cristo em qualquer situação. Entenderam, meus queridos? Então, se nós, mesmo sendo cristãos, viemos sofrer alguma punição por descumprir algo que é contra a vontade de Deus, nós não devemos nos envergonhar, devemos glorificar o nome do Senhor, tá? Devemos glorificar e exaltar o nome de Cristo em qualquer situação. Amém? Paulo conclui o seu ensinamento com a expressão: por esse motivo, que está lá no versículo 6, primeira parte, ou seja, porque reconhecemos por trás das autoridades humanas a suprema autoridade divina, é que cumpriremos com nossos deveres para com o Estado, para com as autoridades. Seja este tributo, imposto, respeito e até mesmo a honra em reconhecer que este age como ministro de Deus. Amém, queridos? Então é isso. Nós temos que fazer a nossa parte como homens e mulheres de Deus. Nós temos que cumprir tudo aquilo que Deus determina que façamos. Agora, se nós praticarmos o mal, roubar, matar, denegrir, fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, nós vamos ser punidos por isso, porque a lei está aí para isso. As autoridades estão aí para isso, para poder punir todos aqueles que andam contrário, andam na contramão, fazendo tudo que é errado. Agora, aqueles que fazem o bem não tem que temer a nada. Se por acaso nós, como cidadão de bem, viermos ser punidos por estar mandando direito e tal, também não devemos nos envergonhar, porque nós devemos glorificar a Deus por causa do nome de Jesus, que ele já falou que por causa do nome dele, nós também íamos sofrer muitas consequências por causa desse nome. Amém, queridos? Então, medite nessa palavra, espero que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês, como tem abençoado a minha. Então, eu quero orar com vocês agora e agradecer a Deus por esse momento.
querido Deus e amado Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero aqui estar, meu Pai, orando com essa pessoa que está aí do outro lado ouvindo esse áudio, Senhor. Essa pessoa que está, meu Pai, Senhor, comigo agora em oração. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse esclarecimento da Tua palavra, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso supremo maior em autoridade, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, é o Deus que tem, meu Pai, nos orientado, meu Pai, em tudo que devemos andar e fazer. Então, Senhor, obrigado por o Senhor nos ensinar que todas as autoridades foram constituídas por Senhor, foram instituídas por Senhor. Deus, e que nós devemos respeitar, Senhor, que nós devemos andar, Senhor, em união, meu Pai, em comunhão com a Tua palavra, com os Teus mandamentos, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por não nos deixar perdido, meu Pai, confuso nessa caminhada com o Senhor. Mas se nós fizermos o bem, nós não temos que temer a nada, porque é isso que o Senhor espera dos seus filhos. É isso que o Senhor espera que façamos, que andamos em novidade de vida, andamos de acordo com o que o Senhor, meu Pai, tem nos dirigido a fazer. Deus, e respeitar as autoridades quando eles estiverem ali de acordo com a Tua vontade, meu Pai, agindo debaixo do temor do Senhor, porque nós temos muita autoridade que faz tudo o contrário também para oprimir o povo, Senhor. Meu Pai, nós estamos vivendo um momento, Senhor, que nós te agradecemos por ter colocado pessoas também, autoridades que estão cuidando da saúde do povo, meu Pai, fazendo algo para preservar a vida, meu Pai, preservar a saúde do Teu povo. Quero orar aqui também pelas autoridades, pelos médicos, Senhor, pelas autoridades que estão em eminência, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, estar abençoando o nosso país, abençoando as nossas autoridades, os nossos governantes, meu Pai. Senhor amado, e que o Senhor venha mesmo, Senhor, meu Pai, colocar o temor no coração desse povo, que esse povo venha governar, meu Pai, venha governar com temor do Senhor, venha fazer algo pela vida do povo, Senhor. Senhor, nós estamos nesse momento difícil que estamos atravessando o nosso país, como os outros, por o mundo todo está enfrentando, meu Pai, por causa dessa pandemia, desse vírus. Deus, e nós sabemos que vai vir tempos difíceis pela frente, mas que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, as nossas autoridades, que o Senhor possa abençoar os nossos governantes, Senhor, para que eles tenham, meu Pai, a direção de como lidar com essa situação, meu Pai, para não deixar que o nosso país, que o nosso Brasil venha cair num caos, meu Pai, que venha trazer muito sofrimento para os seus filhos. Deus amado, abençoa, meu Pai, cada membro do nosso ministério, cada irmão e irmã que está recebendo essa palavra, que o Senhor venha, meu Pai, Senhor, está abençoando, está guardando, está, meu Pai, preservando, Senhor, a vida dos nossos irmãos, Senhor, venha dar o livramento, meu Pai, de todo o mal. Te louvamos, Senhor, por mais uma semana de vitória, mais uma semana de vida, mais uma semana de salvação, meu Pai. Te louvamos por ser esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, que tem suprido as nossas necessidades, que tem suprido, meu Pai, em tudo aquilo que nós necessitamos, Pai. O Senhor tem cuidado, meu Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Muito obrigado, que o Senhor continue, Senhor, nos ajudando, nos abençoando, cuidando da nossa casa, da nossa família, sendo o nosso Deus, Senhor, nosso Salvador, nosso Senhor, meu Pai. Como nós te agradecemos, Senhor, como nós somos gratos pela Tua presença em nossas vidas, Senhor, como nós somos gratos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, derramada em nossas vidas, Pai. Senhor, abraça, meu Pai, nesse momento todos aqueles, meu Pai, que estão fracos, que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha renovar as forças, que o Senhor venha dar direção, meu Pai. Toma a vida dos Teus filhos, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Meu Pai, Senhor, enxuga as lágrimas nesse momento daqueles que estão chorando, até muitas vezes por uma perda, Senhor, de um ente querido. Senhor, por aqueles que estão
oh meu Pai, chorando porque perderam até a direção, meu Pai, que estão, meu Pai, sem motivação, meu Pai, estão olhando para as dificuldades, Senhor, e tirar os olhos do Senhor, mas a Tua palavra, meu Pai, diz que nós, como o salmista falou, elevo meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Meu Pai querido, assim como o rei Josafá falou, esse mal, esses inimigos que vêm sobre mim são muito fortes, muito grandes, e nós não temos poder para vencê-lo, mas nossos olhos estão postos no Senhor. Oh, queridos, não tira os seus olhos do Senhor, não tira os olhos daquele que tudo pode, daquele que pode nos dar vitória. Nossos olhos têm que estar postos no Senhor, porque se nós tirarmos os olhos dele e colocarmos na dificuldade, nós vamos perecer, nós vamos enfraquecer. Então, vamos olhar para o Deus Todo-Poderoso, que é maior do que esse mal que nós estamos enfrentando, é maior do que qualquer dificuldade que você possa estar enfrentando nesse momento. Amém? Eu profetizo a vitória na tua vida, na vida dos seus familiares. Eu profetizo salvação, saúde, paz, na sua vida. Oh, queridos e queridas, um forte abraço para vocês, tá? Que Deus continue abençoando a vida de vocês hoje e sempre. Que vocês tenham uma semana ricamente abençoada em todas as áreas de sua vida. Uma semana de paz, de saúde, de alegria, de visão. Que o Senhor venha dar uma nova visão para vocês, uma visão de um dia melhor. Creia que o amanhã sempre será melhor, porque o Senhor está no controle de nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus.